Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sessão de Alívio e Leveza, hoje sob como tema obsessão. Né? Obsessão tem muito a questão da psicologia, tem a questão da espiritualidade que traz pra gente, e aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo. A obsessão é um estado mental caracterizado por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que a pessoa experimenta como intrusivos e indesejáveis, né? Às vezes a pessoa tá ali, tá pensando, tá tranquilo o ambiente, de repente começa a vir pensamentos e aquele pensamento que vai levando uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, certo? Estes pensamentos, eles podem ser relacionados a qualquer coisa, como ideias, né? Medo de morrer, por exemplo, aí a pessoa vai criando toda uma história na cabeça dela. Medo de doenças, vai criando toda uma história aí de medo de pegar e contrair algum tipo de doença. Medo de perder o controle, preocupações com dinheiro, né? O que vai acontecer se acontecer isso? Religião e etc. Objetos, limpeza, organização e hábito de colecionar. Então, a pessoa tem uma obsessão ali por limpeza, por manter tudo muito organizado, e fazer coleção de alguma coisa. Sempre está querendo colecionar coisas. Pessoas, também às vezes a pessoa fica obsessiva por parceiros, por familiares, por amigos também. Ações também, verificar a fechadura das portas, lavar as mãos repetidamente, contar as coisas. Então, tudo isso também são diagnósticos de processos obsessivos, tá? E é isso que essa sessão de Alívio e Leveza, essa aula, no caso aqui agora, de Alívio e Leveza, vem trazer para você. Conhecimento sobre o tema obsessão, trazer consciência e ações possíveis de serem realizadas para você se integrar ao problema, ou seja, entender qual é o universo de obsessão, reconhecer a existência dele ou não na sua vida e, óbvio, ferramentas capazes de transmutar essa condição. Porque apontar o erro é muito fácil, mas como que eu vou corrigir isso, né? Uma vez que a pessoa precisa primeiro tomar a decisão de fazer essa correção, porque de repente a vida não está tão legal. No caso de hoje, o tema é obsessão. Eu falo e continuo a dizer que só conseguimos resolver qualquer problema na nossa vida, independente de que ordem seja, se a gente reconhece que ele existe e tiver vontade de querer resolver. Porque daí a gente já está com 50% dele resolvido. Quando você aceita que existe um problema instalado e consegue até dar nome para esse problema, você já está muito provavelmente com 50% dele resolvido. No caso, se você reconhece como uma pessoa obsessiva, né, ou tem uma leve tendência de achar que você pode ter pensamentos obsessivos, ser uma pessoa obsessiva, significa que você já está com 50% dele resolvido. Caso você ainda tenha dúvidas, fique nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre obsessão. Gosto e repito sempre a frase da poeta Elisa Lucinda, que diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Ou seja, é possível você mudar um pensamento, um condicionamento, uma hereditariedade. Hoje em dia é possível você até fazer uma reprogramação do DNA e fazermos isso, a gente faz isso, na verdade, na sessão de alívio e leveza. E é para isso, né, que essa aula foi criada, para trazer primeiro conhecimento, né, porque o conhecimento liberta, você já deve ter ouvido essa frase, né? Primeiro trazer conhecimento e também caminhos para você se libertar da obsessão. Para você sair de um estado de doença física, emocional, mental, espiritual, para você ir para um estado de cura, você precisa tratar sua mente, suas emoções, como você vai ao dentista, como você vai ao gastro, como você vai a qualquer outro médico. Você também precisa cuidar do seu mental, do seu emocional. Afinal, ter saúde é muito mais do que ter apenas os exames clínicos em dia. Você precisa sentir bem-estar para você se sentir saudável. Eu já atendi mesmo pessoas que estavam com os exames clínicos tudo em dia e mesmo assim a vida parecia que estava horrível, né? Tinha um vazio interno, tinha um medo. Então aquilo ali, quando está martelando na cabeça, vai te causando mal-estar, e esse mal-estar vai te provocar alguma psicossomatia, né? Vai provocar alguma doença psicossomática em você. Então, para você conseguir ter resultados positivos, de se libertar do ciclo vicioso da obsessão, é necessário entender como ele nasce, características, os sinais e sintomas, como seria uma vida sem obsessão, porque de repente a pessoa vive há tantos anos nesse processo que ela nem se dá conta como que seria viver sem isso, né? Para então a gente conseguir criar um ciclo
virtuoso de bem-estar, porque quando eu rompo com um ciclo vicioso de mal-estar, eu tenho a possibilidade de criar um ciclo virtuoso. E para você conseguir fazer essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos e comportamentos que induzem você a ter e viver em ciclos contínuos e repetitivos de obsessão. Esse protocolo de alívio e leveza sobre obsessão é dividido em duas partes, dois vídeos. O primeiro são explicações e conhecimentos sobre a obsessão. Então, essa aula, né, essa aula aqui, que é esse primeiro vídeo, você pode ser distribuída para o maior número possível de pessoas, especialmente aquela que gosta de aprender sobre si mesma. E o segundo vídeo é a sessão de alívio e leveza propriamente dita, para eliminar o padrão mental, comportamental, emocional de viver em obsessão, que você vai repetir durante 7 dias consecutivos. Para ter acesso ao segundo vídeo, você precisa entrar em contato comigo e pedir. Essa sessão vai abrir caminhos para você se libertar do ciclo vicioso de obsessão. Vamos entender então sobre esse padrão de ficar em obsessão? Mas afinal de contas, o que é obsessão? A obsessão, caracterizada por pensamentos intrusivos e indesejáveis, toma diferentes formas, nuances, né, na área do desenvolvimento humano. Cada uma oferece perspectivas únicas para compreender essa complexa experiência humana. Né? Não sei se você já teve a oportunidade de conviver com alguém que vive algum processo de obsessão. Né? Às vezes a pessoa fica com medo, sempre vigiando que alguém está olhando. A pessoa que liga vai conferir se está fechado mesmo a porta, aí ela destranca e tranca de novo para ver se está fechada. Conta azulejos, às vezes, numa parede, está num lugar assim, e de repente ela já sabe quantos azulejos tem naquela parede. Né? Então, assim, são vários os tipos. E tem também as obsessões espirituais, que a gente vai falar delas, tá? Então, vamos lá. Na metafísica, eu vou trazer 3 conhecimentos diferentes sobre o que é obsessão, de acordo com a metafísica, a psicologia, a espiritualidade e a filosofia. Na metafísica, a obsessão ela pode ser vista como um desequilíbrio energético, um apego excessivo a ideias, pessoas ou objetos, que é uma consciência que eu já trouxe anteriormente. Essa energia estagnada impede o fluxo natural da vida, criando padrões repetitivos e limitantes. A metafísica propõe técnicas de limpeza energética e transmutação para liberar, né, esses bloqueios e restaurar o equilíbrio. Na psicologia, a psicologia analisa, na verdade, a obsessão como um dos sintomas de conflitos internos não resolvidos. Então, a mente tenta lidar com essas angústias através de pensamentos repetitivos, buscando um controle ilusório sobre a realidade. A psicoterapia oferece aí ferramentas, né? Por isso a importância de você estar no processo terapêutico. Ela oferece ferramentas para você desvendar esses conflitos, né? E ir desenvolvendo mecanismos de autocontrole e construir mais controle no sentido não só de controlar, mas de conviver com esse desafio e ainda, de repente, mudar essa situação, tá? Construir uma relação também mais saudável com os pensamentos. Já na espiritualidade, na visão espiritual, a obsessão pode ser um sinal de desconexão do eu verdadeiro. Né? Então a pessoa fica sempre vivendo numa máscara que não é ela de verdade. Então a mente se pega, né, em ilusões externas, buscando preencher aí um vazio interior. A espiritualidade propõe o cultivo da autoconsciência, a conexão com a essência divina e a prática da gratidão, para encontrar paz e plenitude dentro de si mesma. Filosofia. Já na filosofia, né, traz que a filosofia examina a obsessão como uma distorção da percepção da realidade. Então, a mente obsessiva ela se pega a interpretações rígidas e limitadas, ignorando a fluidez e complexidade da vida. Então, a filosofia convida à reflexão crítica, ao questionamento de crenças limitantes, à abertura para novas perspectivas, expandindo a compreensão da realidade. Então, a superação da obsessão ela exige uma abordagem holística, né, que a gente chama, era uma terminologia usada anteriormente, mas que quer dizer integrativa, integrando os diferentes aspectos do ser humano, porque você vai só para o lado da psiquiatria, ela não vai ver um outro lado, de repente, da espiritualidade que você esteja desenvolvendo. Né? Então, através da consciência, acredito ser o principal caminho para a cura, é possível você identificar os gatilhos que alimentam os pensamentos obsessivos e buscar soluções adequadas em cada área do desenvolvimento humano, porque todas têm para te oferecer.
E quais destes significados, né, que estão certos sobre obsessão? O significado na metafísica, da psicologia, da espiritualidade, da filosofia, eu acredito que é o que fez você se reconhecer obsessivo ou não se reconhecer obsessivo. Pois o conhecimento só é útil se transformamos ele em autoconhecimento e aplicamos ele em nossa vida, melhorando ela. Porque a parte mais importante é você se dar conta que você é uma pessoa obsessiva ou não. Ou seja, esse conhecimento ele tem que te trazer essa clareza, né? Não, não me considero uma pessoa obsessiva. Ou você está assistindo esse vídeo e de repente você se conhece que uma pessoa que você convive é obsessiva e muito provavelmente ela vive um turbilhão na cabeça dela. Isso vai se te proporcionar para você viver com mais compaixão ao lado dessa pessoa e de repente ajudá-la a ir para um processo terapêutico, porque às vezes ela não tem consciência que ela está vivendo uma situação como essa. Acha que é só o jeitão da pessoa, mas aquilo causa muito conflito interno. Porque quando a gente reconhece que uma pessoa é obsessiva, você já está com meio caminho andado para a sua cura e suas transformações mais incríveis. Pois isso é super importante entendermos principais sintomas, né? Por isso que é muito importante aprender os principais sinais e sintomas de uma pessoa obsessiva. Vamos para os sinais e sintomas? Então tá bom. Vivi, quais são, né, os sinais e sintomas de quem tem obsessão? Agora é aquele momento de você pegar papel e caneta e ir anotando os sinais e sintomas para ver se faz sentido para você, se você está nessa categoria de pessoas que têm obsessão. E isso pode acontecer com todo mundo, tá? São mecanismos que acontecem com a gente. Lembrando que você pode ter um conjunto de sinais e sintomas, e o mais importante vai ser você conversar com um profissional, né, do desenvolvimento humano, terapêutico, para você te ajudar a olhar para esses sinais e sintomas e realmente descobrir o quanto está interferindo no seu bem-estar, na sua relação humana. Pois bem, a obsessão, né, como já foi dito, ela é caracterizada por pensamentos intrusivos e indesejáveis. Se manifesta de diversas maneiras, impactando aí a vida das pessoas, ou a sua vida, a vida de pessoas que você ama, em diferentes níveis. Para identificá-la, é crucial observarmos sinais e sintomas que se expressam através do pensamento, da fala, das atitudes. Pensamentos intrusivos e indesejáveis. Então, a pessoa ela é bombardeada por pensamentos repetitivos que não consegue controlar, mesmo reconhecendo sua irracionalidade. Excessivamente focados em temas, a pessoa fica. Outro sintoma, né? A pessoa fica excessivamente focados em temas, ideias fixas sobre medo de morte, medo de doença, medo de morte de controle, limpeza, organização, relacionamentos, dominam a mente e gera também angústia e sofrimento, que é um outro ponto, um outro sinais e sintoma. A pessoa vive em constante estado de angústia e sofrimento, porque a intrusão de pensamentos, ela gera mal-estar, ansiedade e sensação de perda de controle, dificulta a concentração também, né? Porque essa pessoa fica vivendo nesse mundo paralelo, né, de preocupações, de pensamentos obsessivos, e aí os sentimentos ficam também bastante bagunçados, então obviamente que vai dificultar a concentração. Então a mente fica presa nos pensamentos obsessivos, obviamente prejudicando aí o foco em outras atividades. Frases que são típicas de quem tem obsessão. Tenho que verificar se a porta está trancada, várias vezes. Então a pessoa várias vezes vai na porta, tranca, destranca, tranca, destranca. Outra coisa, e se eu me contaminar com essa doença? Então a pessoa às vezes fica com medo de ser contaminada por doenças que às vezes nem são contaminantes, né? Tipo assim, você não vai pegar no ar. E se não organizar tudo perfeitamente, algo ruim vai acontecer. A pessoa se cobra tanto que ela pensa assim, nossa, se eu não deixar isso do jeito que precisa ficar na cabeça dela, algo ruim vai acontecer, tá? Outra vez eu já ouvi uma história de uma pessoa que se ela não desse o dízimo, ela tinha esse pensamento, né? Muito corriqueiro. Se ela não desse o dízimo, algo ruim iria acontecer na vida dela, ela ia ficar pobre. Né? Então, ela conseguiu romper, não dar dízimo, ela faz outros tipos de caridade, né? Outro tipo de doação, e ela conseguiu romper com isso, né? Para realmente falar que isso não teria problema, e não teve problema nenhum, ela conseguiu superar isso. E se eu não organizar tudo perfeitamente, algo ruim vai acontecer, né? Preciso ter controle total sobre tudo e todos, porque quando você não está no controle,
Você fica obsessiva, né, saber tudo o que você vai controlar. E aí você vai gerando muito estresse, muita ansiedade. Uma outra coisa, um pensamento, né, muito corriqueiro aí de pessoas que têm obsessão. Não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça, especialmente um término de relacionamento, né? Quem nunca terminou um relacionamento, quer seja afetivo, quer seja de amizade, um rompimento de repente com um irmão, né, alguma pessoa assim, e a pessoa ficou o tempo todo com aquela pessoa na cabeça, o tempo todo. E aí tem outras histórias de física quântica, né? Porque uma vez o meu pensamento está onde eu estou, onde está o meu pensamento. Se eu começo a pensar na pessoa, a pessoa automaticamente começa a pensar em mim. Então a ideia é a gente romper esse canal, né? Esse canal para as pessoas se curarem, para você não ficar acionando o processo obsessivo, porque você começa a obsediar a pessoa, ou a pessoa está obsediando você. Atitudes: comportamentos repetitivos, lavar as mãos compulsivamente, né, verificar a fechadura, contar objetos para reduzir a ansiedade, evitação, a pessoa esquivar-se de situações que podem desencadear os pensamentos obsessivos. Outra coisa, isolamento social, então a pessoa tem dificuldade em manter relacionamentos devido à obsessão, irritabilidade e explosões de raiva, frustrações por não conseguir controlar os pensamentos, dificuldade em tomar decisões, a mente fica paralisada pelo medo de fazer a escolha errada. E exemplos reais, vou trazer aqui exemplos de depoimentos de pessoas, né, que já curou. Aí ela fala assim, né, no caso aqui foi a Ana, né, aí pode ser diversas Anas. Eu lavo minhas mãos por 20 minutos seguidos, várias vezes ao dia, com medo de me contaminar com germes. Sei que é irracional, mas não consigo controlar esse medo. É um depoimento no início do tratamento. O João, ele fala, preciso verificar se a porta da frente está trancada pelo menos 5 vezes antes de ir dormir. Se eu não fizer isso, fico com muita ansiedade e não consigo dormir. Já a Maria, ela fala, eu preciso organizar tudo na minha casa de forma impecável. Se algo estiver fora do lugar, sinto que vou perder o controle e algo ruim vai acontecer. Já o Pedro diz o seguinte, eu preciso saber de tudo sobre meus relacionamentos. Se meu parceiro não me responde uma mensagem, imediatamente fico com ciúmes e pensamentos negativos tomam conta da minha mente. Pois bem, imagina viver, né, numa situação como essa, de repente seja o seu caso. Lembre-se que a obsessão é um problema real, afeta muitas pessoas. É importante buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta. Às vezes existe situação que de repente vai precisar da ajuda do psiquiatra também, que o psiquiatra ele pode prescrever algum medicamento, né? Eu não sou a favor, eu sou farmacêutica, não sou tão a favor de medicamentos, mas entretanto, em alguns momentos é sim necessário, tá? Para ajudar nesse processo. Com o tratamento correto é possível você superar a obsessão, viver uma vida mais plena. Mas nada melhor, porque se tomar só o remédio do psiquiatra, mas não desenvolver a consciência de quando você está fazendo, quais os gatilhos que te remonta, quando que foi que aconteceu tudo isso, você vai viver só tomando remédio, e aí você não vai viver sua vida, porque o remédio com o tempo ele começa a deixar de fazer efeito, né? Não sei se você já conhece pessoas que precisam tomar medicamento controlado, né? Eu trabalho bastante com desmame medicamentoso, de depressão, de tudo, de ansiedade, e a gente vê a dificuldade da pessoa quando começa a tomar medicamentos controlados e quando ela decide, fala, eu quero parar, mas entre decidir parar e conseguir parar, existe todo um processo importante e necessário para ser feito, para a pessoa tomar consciência, para ir eliminando os comportamentos, os pensamentos e as emoções que fazem você vibrar, quer seja na obsessão, quer seja qualquer outro problema. E como o pessimismo pode adoecer a sua vida, né? Na primeira fase do vídeo aí eu falei que às vezes você psicossomatiza, se você ficar muito tempo vibrando, pensando, sentindo coisas negativas, com o tempo você acaba adoecendo. E quais seriam as doenças que o pessimismo pode trazer para o seu dia a dia? Pois bem, a obsessão ela é caracterizada por pensamentos intrusivos e indesejáveis, né? E ela limita e ela não se limita apenas no sofrimento mental, ela pode também se manifestar de diversas maneiras, impactando negativamente a saúde física e emocional da pessoa, aumentando o risco de desenvolver uma série de doenças. Doenças físicas, então a doença
psicossomáticas, que é a mais grande. Então, a obsessão ela pode gerar diversos sintomas físicos, como dor de cabeça, né? Porque vai psicossomatizando, ou seja, vai somando pequenos probleminhas e aí vai virando um problemão. Como, por exemplo, dor de cabeça é algo, né? Vamos dizer assim, todo mundo já sentiu uma dor de cabeça aí na vida em algum momento, né? Em algum problema. Uma enxaqueca, um problema digestivo, comer alguma coisa que não fez bem, uma noite mal dormida, um cansaço excessivo. Agora imagina começar a juntar tudo isso na pessoa e a pessoa ficar o tempo todo nisso. Obviamente que vai desenvolver de repente uma doença cardiovascular, porque o estresse crônico e a ansiedade associado à obsessão, ela aumenta o risco de doenças cardíacas como hipertensão e AVC. Uma outra coisa que pode acontecer se ficar muito tempo nesse processo, depressão. Então, a obsessão ela pode levar à depressão com sintomas, porque o que é depressão? É você ficar sempre olhando muito para o passado, certo? Então a pessoa começa a ter sintomas de tristeza profunda, perda de interesse em atividades, alterações no apetite e no sono, pensamentos inclusive suicidas. E também transtornos de ansiedade, né? A obsessão ela pode exacerbar o transtorno de ansiedade já existente. Às vezes a pessoa tem ansiedade e ela começa a desenvolver o transtorno, que são sintomas muito mais potentes, né? Como o transtorno do pânico, da ansiedade generalizada, fobias, a pessoa começa a ter medo até de abrir a porta, tá? E doenças emocionais que a obsessão pode trazer para o dia a dia, né, de quem está vibrando muito tempo nesse processo de obsessão. Baixa autoestima, então a obsessão pode levar a baixa autoestima, fazendo com que a pessoa se sinta inadequada e incapaz de lidar com seus problemas, o isolamento social, dificuldade no trabalho e nos estudos, né? Porque ela começa já a ficar com a baixa autoestima, então ela começa a desenvolver alguns tipos de dificuldades no dia a dia, nas atividades corriqueiras. Dependência química é muito comum, uma pessoa com um processo de obsessão, quer seja mental, emocional ou espiritual, ela ter um processo de dependência química. Em alguns casos, a obsessão pode levar ao uso de substâncias químicas como forma de escape da dor emocional. Tá? É muito comum, onde eu tô morando aqui, eu já vi muitas histórias que a pessoa toma para relaxar a cerveja. Quanto tempo? Você começou tomando já? Quanto você toma por dia? Tomo umas 6 latinhas. E você começou tomando 6? Não, eu tomava uma com gelo, e aí vai aumentando. Por quê? Porque o organismo vai ficando saturado. Né? É a mesma coisa que acontece com a medicação também, por isso, e só que chega um momento que não dá para aumentar a dosagem da medicação. No caso do álcool, acaba que a pessoa vai aumentando a quantidade ou vai desenvolvendo o alcoolismo, né? Então, exemplos reais. A pessoa desenvolveu, né, obsessão por limpeza, tendo sofrido constantes dores e problemas digestivos, né? Além disso, me sinto cada vez mais cansada e sem energia. Já o João, que mesmo da história anterior, a minha obsessão por controle me deixou muito ansioso e com pressão arterial sempre alta. Tenho medo de ter um ataque cardíaco. A Maria, a minha depressão, falas dela, a minha depressão piorou muito desde que comecei a ter pensamentos obsessivos. Sinto que não tenho mais vontade de fazer nada e só penso em coisas ruins. Já o Pedro fala o seguinte: minha obsessão pelo meu parceiro me fez ter crises de ciúmes, ataques de pânico, e isso está prejudicando muito o nosso relacionamento. Então lembre-se, a obsessão é um problema sério, pode ter consequências graves para a saúde física, emocional, mental, espiritual. Então é fundamental a ajuda de um profissional para obter o diagnóstico de verdade, né? E é preciso um tratamento multiprofissional, né? Não vai ser só um que vai te ajudar. Você vai precisar de energéticas, de reiki, você vai precisar de floral, você vai precisar às vezes do psiquiatra, você vai precisar de estar envolvido em algum movimento artístico, se você tiver esse dom. Para quê? Para você conseguir canalizar todas essas energias e principalmente você se autoavaliar, tá? Então, o tratamento da obsessão geralmente inclui terapias, diversas terapias, que vai cuidar do seu mental, do seu emocional, comportamental, e às vezes, inclusive, vai precisar do psiquiatra mesmo para tomar medicação, em casos muito extremos. Se você está no início, de repente as terapias vão te ajudar sem você precisar entrar aí nessa área de medicamentos. Como seria viver sem os impactos do pessimismo no seu dia a dia? Para muitos que vivem sob o jugo da obsessão, a ideia de uma vida sem esses pensamentos intrusivos e comportamentos repetitivos pode parecer distante e utópica, porque às vezes a pessoa já faz aquilo tanto tempo e geralmente começa depois de um processo de um trauma, de uma dor emocional muito forte. Então a obsessão se torna tão arraigada na rotina que a mente se acostuma com a dor e o sofrimento, perdendo de vista a possibilidade aí
de uma existência livre e plena, mas acredite, a cura da obsessão é real e transformadora, e é como tirar aí uma venda dos olhos e finalmente enxergar o mundo com cores vibrantes e infinitas possibilidades. Então, como seria a vida de uma pessoa curada da obsessão? Imagine um dia a dia sem a constante preocupação com pensamentos indesejados. Imagine a liberdade de se concentrar no presente, nas coisas boas da vida, nos seus sonhos e objetivos. Imagine os relacionamentos saudáveis, construtivos, livres de ciúmes, possessividades e medo. Imagine que a paz interior que você sentiria, a serenidade que brota de uma mente tranquila e livre da tirania e da obsessão. Então, a Ana, né, que depois que ela foi curada aí da obsessão, ela falou assim que antes da cura, minha vida era dominada pela obsessão por limpeza, eu lavava as mãos compulsivamente, limpava a casa várias vezes ao dia e vivia em constante estado de ansiedade. Hoje eu sou livre desses pensamentos, desses comportamentos, posso desfrutar de momentos simples com a minha família e amigos, sem a obsessão me consumindo. O Pedro, minha obsessão por controle me deixava irritado e inflexível, então eu precisava ter tudo do meu jeito e não tolerava qualquer desvio do meu plano. Hoje, aprendi a ser mais flexível, compreensivo, consigo lidar com as situações inesperadas com calma e vejo que nem tudo precisa estar sob o meu controle absoluto. Já a Maria fala assim, minha obsessão pelo meu parceiro me torturava e eu pensava nele constantemente, imaginava cenário fantasioso, seguia em frente com a minha e pensava conseguia e não conseguia seguir em frente com a minha vida. Hoje eu superei essa obsessão e me abri para novas possibilidades. Conheço pessoas incríveis, estou construindo novos relacionamentos e me sinto feliz. Já o Guilherme, minha obsessão por trabalho me consumia, eu trabalhava horas e horas sem parar, mesmo nos finais de semana e feriados, minha vida social era inexistente e a minha saúde estava se deteriorando. Hoje consegui encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida, posso aproveitar meu tempo livre com qualidade e me sinto mais realizado em todas as áreas da minha vida. Pois bem, na sessão de alívio e leveza, para desconectar do pessimismo, você é conduzido a limpar seus drivers mentais de comportamentos, condicionamentos, crenças, pensamentos, hereditariedades e modo operante do pessimismo. Através de falas e ações profundas, você vai deixando para trás tudo que impede você de ir para frente. Lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Como terapeuta, posso acompanhar você aí na jornada de transformar de ajudar a transformar esse processo teu tudo aí. Uma sessão de alívio e leveza, até uma criança de 10 anos consegue fazer e pode entender que é muito mais legal ficar sem o hábito do pessimismo, né? Então tome a decisão hoje de viver sem essa obsessão, né? Porque você merece, dê seu primeiro passo e entre em contato para fazer a sua sessão. Durante pelo menos 7 dias, né? É uma sessão que fica gravada e não tem desculpas para você ficar vivendo aí constante estado de pessimismo, de obsessão, de que não vai dar certo e querendo que a sua vida seja diferente. Então, você fica sempre criando desculpas, né? Não sei se é o seu caso, espero que não. Mas a pessoa normalmente, ela às vezes tem até ganhos secundários, né, diante disso. Você apenas precisa de uma pessoa para te acompanhar para você conseguir os seus processos de cura. Porque o seu mundo muda quando você muda. Quem muda a vida é você. Então, quando você muda, seu mundo muda e a gente pode tagarelar vida. E quais seriam outras práticas e condutas para superar a obsessão? Como terapeuta, já fiz mais de 1000 atendimentos com os mais diversos tipos de desafios do desenvolvimento humano, e todas as curas e todas as melhoras só foram possíveis quando as pessoas perderam o medo de mudar do estado que estão de doença para um estado de cura. Então, muitas pessoas preferem a doença do que a cura, devido aos ganhos secundários. Vivi, mas como isso é possível? Pois é, a gente prefere o conforto do desagradável, o conforto do que é desagradável e conhecido, do que passar pelas pequenas mudanças que um processo de cura precisa para acontecer a cura efetiva, justamente por ter que fazer pequenas novas atitudes. Mas a boa notícia é que a obsessão é superável e se você quiser e estiver disposta e tiver um mínimo de disposição, é possível a gente conquistar um resultado de transformação. Através de um processo terapêutico, você vai ser conduzida a superar a questão da obsessão
e todo e qualquer problema que você venha a ter, né? Porque de repente o processo de obsessão também está trazendo já outros problemas, então a gente pega tudo isso num pacote, né? E a sessão de alívio e leveza, né? Quais seriam outras práticas e condutas, né, para a gente fazer? Primeiro, a sessão de alívio e leveza, porque ela já vai tirar o seu mental, tirar do mental, do comportamental, do emocional, vai fazer um processo de limpeza muito profundo. Então, por isso que a sessão de alívio e leveza é uma técnica poderosa nesse sentido, porque ela vai te ajudar a fazer limpezas mentais, emocionais e energéticas para identificar e dissolver os bloqueios que alimentam a obsessão. Vai ter um alívio imediato, né, que a sessão proporciona um relaxamento profundo e uma sensação de leveza, combatendo aí a ansiedade e o estresse que a obsessão acaba causando no dia a dia. A obsessão caracterizada por pensamentos intrusivos, né, e outro processo terapêutico muito importante que vai ajudar a superar a obsessão vai ser a terapia floral. A terapia floral utiliza essências para equilibrar as emoções e promover o bem-estar mental e emocional. O tratamento é personalizado, então as essências florais são selecionadas individualmente de acordo com as necessidades características da pessoa. Vai trazer uma certa harmonia interior, né, ajudando a restaurar essa harmonia, reduzindo os processos de ansiedade, de medo, ou até diminuindo, até eliminando, tá, o processo de medo. Meditação é uma outra coisa muito necessária nesse processo. Se você conseguir colocar processo de meditação para acalmar sua mente, começa com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Quando eu comecei com 5 minutinhos, gravado no relógio, e eu contava aqueles minutos ali para poder acabar logo. Hoje em dia, se deixar, eu consigo ficar até 2 horas. Então, assim, não é fácil, mas é um treinamento que a gente tem que fazer do nosso mental, porque o nosso mental sempre vai estar falando outras coisas, né? Então, a meditação ela vai poder te trazer uma quietude mental, reduzindo o fluxo dos pensamentos intrusivos. Yoga, importantíssimo, né? Porque você começa a movimentar o seu corpo. Quando você faz o yoga, praticamente você tem que ficar no momento presente, né? Você é forçado a ficar no momento presente para você fazer os asanas, as posturas e a respiração. Então, automaticamente você já está fazendo isso. Outras práticas que podem ser muito, muito úteis e que eu utilizo essas ferramentas também nos meus atendimentos. Óleos essenciais, né, que é da aromaterapia, exercícios físicos, sempre indico para a pessoa fazer alguma coisa, né, dentro daquilo que para ela é confortável, pelo menos no início. Sono de qualidade é importantíssimo. Se não tem sono de qualidade, é a primeira coisa que a gente precisa começar a tratar, porque daí isso já vai melhorar bastante. Alimentação saudável, né? E contato com a natureza. Passar um tempo na natureza, reduzir assim, os momentos de tela, né? Para você começar a sentir bem-estar. Então, ao fazer a sessão de alívio e leveza, você online ou ao vivo, né? Você vai ter acesso sobre você, o que você daria conta de fazer para você começar a cuidar de você. Então, geralmente a gente faz um atendimento online para a gente entender toda a dinâmica que está acontecendo com você. E na sessão seguinte a gente já agenda a prática propriamente dita, né? Porque é interessante eu entender, mapear tudo o que está acontecendo com você. Então, você pode adquirir uma sessão com um tema, desconectando do condicionamento de ficar vibrando na obsessão, ou fazer uma assinatura aí de acesso e de dezenas de limpezas e condicionamentos e crenças como autossabotagem, obesidade, depressão, tristeza, raiva, compulsões, críticas, autocríticas, inseguranças. Então, acredite em seu potencial. Você tem a força e a capacidade para se libertar da obsessão e construir uma vida plena e abundante e feliz. A sessão de alívio e leveza traz autoconhecimento profundo para você conectar com a pessoa mais importante neste mundo, que é você mesmo. Mergulhe em sua história, explore suas raízes, refaça suas rotas. A vida pode ser melhor do que ela está. E se a sua vida está boa, pense na possibilidade dela ser extraordinárias. Juntas, vou ajudar você a construir uma vida aí mais leve e livre da obsessão, caso esse seja o seu desafio. Se for qualquer outro, pode entrar em contato que a gente avalia a possibilidade de estar ajudando também, tá? E uma dica, um filmaço aí que eu assisti recentemente, já faz tempo que ele foi lançado, mas eu assisti recentemente. Caso você goste, tem um filme do Divaldo Franco. Nele você vai entender sobre o processo de obsessão de uma pessoa que está no plano espiritual. Já o filme da vida do Chico Xavier, ele aponta a obsessão por encarnados mesmo, né? Que seria ali as pessoas que estavam convivendo com ele. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a de auto-obsessão. Você ser vítima de você mesma. E tenho pedigree para falar nesse assunto, pois vivi bastante tempo
da minha vida sendo minha maior obsessora. Então, fique ligado que ele vai estar aqui no canal com esse tema. Como eliminar a auto-obsessão. Mas, afinal, como funciona uma sessão de alívio e leveza, Vivi? Bem, primeiro a gente faz um centramento, né? Eu vou te conduzindo a fazer um centramento, onde você vai fazer um relaxamento e você fica de olhos fechados, eu vou te dando os comandos, você vai repetindo, você consegue, vai seguindo algumas instruções, né? Que te guiam no processo de cura, em movimento, com movimentos e ações guiadas, eu vou te falando, faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo, e através de toques leves em pontos específicos do corpo, especialmente nos membros superiores, a gente vai liberando e promovendo o fluxo da energia voltar a fluir. Então, comandos de limpeza, frases poderosas vão aí auxiliar a eliminar as crenças negativas, traumas e memórias que causam sofrimento. Após a sessão, você vai sentir um alívio profundo. Na verdade, essa sessão ela ganhou esse nome de alívio e leveza porque as pessoas no final falavam assim, nossa, tô sentindo aliviada, tô sentindo leve. Aí, com o tempo, eu batizei, porque essa sessão geralmente eu utilizava em momentos de muita crise, quando a pessoa estava num tratamento, né? Aí eu fazia essa sessão. Então, um alívio profundo, duradouro, leve, né? Porque você vai começar a se libertar de crenças limitantes que te impedem de ter uma vida plena, mais corajosa. Você começa a deixar ir traumas e memórias negativas que te prendem ao passado. E você vai começar a se conectar com a sua verdadeira essência e encontrar paz. Tudo isso é possível dentro dessa sessão de alívio e leveza, né? Benefícios, redução do estresse, melhora da qualidade do sono, autoestima aumentada, você começa a aumentar sua autoconfiança também, melhora nos relacionamentos, maior clareza, né? Maior clareza mental e também começa a desenvolver foco, desenvolvimento da intuição, enfim. A sessão de alívio e leveza é um presente que você pode fazer para você. Ela é fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer. A repetição é ilimitada, você vai receber o vídeo, áudio, né, da sessão. É tipo um vídeo como esse, só que ele vai ser a sessão propriamente dita. E você vai repetindo cada vez que precisar. Vai ter um acompanhamento personalizado, então dê o seu primeiro passo para você ter essa vida mais leve. Faça a sua sessão de alívio e leveza e gradativamente vai limpando as memórias de dores vividas que amarguram aí o seu peito e fecha seus olhos e impedem você de enxergar além dos olhos a beleza que há em tudo. Bem, depois de assistir esse vídeo, nós já estamos chegando no final dele, dessa aula, você tem agora duas opções: não fazer nada e continuar a vida como está, mantendo os mesmos resultados, ou solicitar a sua sessão de alívio e leveza com o tema obsessão e mudar esse condicionamento, se for o seu caso, né? Ou enviar esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Para isso, se você quiser fazer essa sessão de alívio e leveza, só me mandar um WhatsApp para a gente já agendar o melhor horário para você e eu cuidarmos de você. A sessão alívio e leveza ela pode ser utilizada sozinha como um processo terapêutico e também acompanhada em conjunto com outro processo de cura, metodologia de cura que você já vem usando, tá? Não deixe o medo ou a insegurança impedir você de buscar as suas curas, tá? Você merece viver uma vida livre de sofrimento e plena em felicidade. Precisa apenas limpar e se autorizar a ser feliz. Para iniciarmos a prática de alívio e leveza, você vai precisar entender parte da prática. E iremos integrar as frases e comandos de curas a esses pontos de bloqueios de energia. Então, a gente irá dar pequenas batidinhas em alguns pontos dos membros superiores, que são eles: no ponto do karatê, que é esse ponto da mão, alto da cabeça, entre as sobrancelhas, altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo, abaixo das axilas. Então eu vou falar o ponto, você vai dar as batidinhas e aí a gente vai treinar olhando o vídeo, a imagem, né? E eu vou falando para você, vou falando e você vai repetindo, né? Então repetindo, ponto do karatê, alto da cabeça, entre as sobrancelhas, altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo, abaixo das axilas, tá bem? Então, para você ter acesso à sessão de alívio e leveza, é muito simples, é só você enviar uma mensagem para mim no link que tem aqui abaixo, tem que falar com a Viviane no WhatsApp, você já vai cair direto no meu WhatsApp e juntas vamos avaliar aí se para você a sessão seria online, gravada ou online ao vivo. Então não fique tanto tempo sentindo tantos sentimentos ruins. Você pode sentir bem-estar. Se dê uma chance de ser feliz e sentir bem-estar. Aguardo você então na sessão de alívio e leveza, na sessão livrando da obsessão. Tá bem? Então aguardo você e namastê.